Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você que é mãe, pai, ou você que tem sobrinho ou sobrinha, ou enteado ou enteada, não tenho filhos, mas conhece algum colega que tenha filhos, né? Se o seu filho ou filha, ou alguém que você representa como filho seu, faz uma desobediência, quebra uma ordem sua, né? Por exemplo, um exemplo, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Você, seja pai ou mãe, você vai colocar uma ordem dentro de casa, né? Fala assim: olha, filho, eu vou deixar aqui o celular. Você pode brincar com o celular, mas não veja pornografia. Ou então, olha, é para escutar na escola, não arrume brigas e tal. Aí o seu filho ou filha vai e você acaba pegando seu filho com pornografias. Uma criança, um adolescente. Vamos colocar aí de 10 a 13 anos por aí. Ou seja, criança pequena. Não vamos colocar aqui idade. Vamos colocar aqui só para a gente pensar um pouco, né? Deus, ele coloca uma regra, né? Mandamentos na palavra de Deus. E nesses mandamentos tem alguns, né, falando tanto para pais quanto para filhos, né? Filhos, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Aí Deus ele fala, né, para os pais repreender o filho. Deus ele ensina todos os tipos de coisas que você imaginar, você procura na Bíblia, que Deus ele ensina até a maneira da gente se comportar numa mesa, Deus ele ensina, certo? Vamos voltar aqui o nosso pensamento para nós raciocinar um pouco sobre as coisas de Deus, né? Se uma criança ou filho e tal fez uma desobediência, começou a assistir filmes pornográficos, ou a criança ou seu filho, o adolescente, surtou e bateu numa colega na escola que levou ela para o hospital, ou então te xingou, ou então quebrou, deu aquela crise no adolescente ou na criança e quebrou tudo dentro de casa. Ou então te fez passar vergonha no mercado, no mercantil. Ou então te esculhambou assim. Ou então fez uma mentira. Ou roubou alguma coisa de alguém, ou um brinquedo de outra criança. Ou mordeu uma criança. Fez alguma desobediência. O que que você faria? Você como pai, você como mãe, né? Aí vamos supor que você tem um filho adulto, vamos supor que esse filho fez um estupro com uma adolescente. O que que você, pai, você como mãe dessa criança, não quero que você se coloque no lugar da vítima, eu quero que você se coloque como mãe do agressor ou da agressora ou do desobediente. Coloque-se mãe ou pai, ou se você não tem filho, imagine que se você tivesse um filho ou filha e ele fizesse uma desobediência desse nível, né? E você se deparasse, poxa, meu filho me desobedeceu desse tanto. Eu ensinei isso pra ele, você ia colocar assim, né, minha filha? Eu ensinei isso pra ela. De repente, o seu filho ou filha mata alguém, ou vai trabalhar e rouba o mercado, ou rouba o trabalho, faz alguma coisa que te envergonhe, que te cause uma desobediência. O que que você faria? Você iria castigar esse filho ou filha? Você iria castigar, repreender, ensinar, conversar, dependendo da sua repreensão, né? Não, olha, o meu filho matou. Então, se ele vai ter que ir para a delegacia, eu vou levar, tá aqui, ó, ele tem que pagar. Ou então você conversa, alguma coisa, você castigaria o seu filho ou filha, você repreenderia, você ensinaria, você conversaria, uma conversa séria, uma repreensão grande para que ele venha ou ela venha a aprender, ou você simplesmente abraçaria o seu filho ou filha. Você elogiaria pelo aquele ato ou você
nem fingia que nem viu, passasse a mão na cabeça dele ou dela. Qual tipo de pai ou mãe que você seria? Um pai ou mãe que repreendesse, que amasse e ensinasse para que ele ou ela não viesse fazer coisa pior, né? Ou você passaria a mão, fazia vista grossa, fingia que nem tinha visto aquilo e daria presentes a ele ou ela. Ou você não falaria nada. Qual era o tipo de mãe e pai que você seria? Bem, obviamente você fala assim, nossa, Daiane, você é louca. Claro que eu iria repreender, um exemplo, né? Hoje em dia eu coloquei isso aqui porque eu quero, o que eu vou falar agora para vocês, eu quero que vocês reflitam bem. Nós que somos seres humanos, carnais, pecadores, a gente peca a cada respiração nossa, a cada pensamento. Nós pecamos perante Deus. Nós que somos pecadores, miseráveis. Nós, né? O ser humano normal. Ele, no mínimo, iria brigar, conversar sério, repreender, no mínimo, a tal desobediência. Agora, uma coisa que está me deixando indignada. Por que que nós que somos pais, mães, tios, não aceitamos as crianças e os adolescentes a fazerem tudo que eles querem, dessas maneiras assim, brutais de desobediências? Não, você não pode fazer isso. Por que que a gente, nós que somos pecadores, o certo seria repreender para ensinar, né? Mas eu quero que você reflita bem. Por que que Deus ele não pode repreender os seus filhos? Por que que as pessoas se espantam e não aceitam a repreensão de Deus? Você que aceitou Jesus, por que que, se você fez uma desobediência, espere porque o pagamento vai chegar. Você aceitando ou não, Deus, ele é o nosso Pai. Ele vai te repreender, ele vai me repreender, porque é preciso ensinar. É preciso repreender o ser humano. É preciso, infelizmente, castigar para que a gente venha a aprender. E mesmo assim, muitas pessoas não aprendem. Gente, o que eu mais vejo, eu fico assim, peraí. A Bíblia é um livro sagrado que Deus coloca ali as suas ordens, os seus mandamentos. Ele quer que seja feito daquele jeito. Ele ensina desde Gênesis até Apocalipse como que ele quer, as coisas que ele quer. O que que acontece se você obedecer a ele é bênçãos. O que que acontece se você desobedecer é maldição. É maldição, é castigo. Deus é mau? Não, é automaticamente. Isso vai acontecer. Tem pessoas que se arrependem de ter aceitado Jesus porque as maldições começam a cair na vida da pessoa e as pessoas, porque elas fazem o que elas querem. E muitas vezes aquilo que elas querem e aquilo que elas fazem quebra o mandamento de Deus, quebra a ordem de Deus, gerando uma desobediência e resultando em castigo, resultando em maldição. Daiana, mas isso, que Deus horrível é esse? Gente, não é Deus horrível, Deus não é mal. Deus, ele é bom. Existem regras. Então quer dizer que você sendo mãe, você sendo pai, você vai repreender um filho que te desobedeceu. Você é uma mãe e um pai ruim porque você está ensinando o teu filho? Os pastores, os evangélicos que estão pregando em muitas, não estou falando todas, porque em muitas que eu vejo, porque eu vejo muitas lives, muitos vídeos no Instagram com profecias, só
de coisas boas, só elogios, aparentemente vinda de Deus, e não é o Deus de Israel isso aí. Eu garanto para você que as revelações, em muitas revelações que é pregadas no Instagram, não vêm de Deus, não é o Espírito de Deus, são espíritos de demônios, porque Deus ele não ensina o errado a errar mais. Deus ensina o errado a aprender a fazer as coisas certas. Deus ele repreende o filho que ele ama. Ele diz na palavra dele, vai ler lá como Deus fazia até guiar o seu povo, os seus filhos, até a terra prometida. Ah, mas é o Antigo Testamento. Gente, é mandamento de Deus. Lê lá como que Jesus, então, já que você inventa desculpa para tudo, hoje em dia tem desculpa para tudo, para tampar as ordens de Deus, né? Então vai lá como que Jesus fazia, como era que Jesus falava para os fariseus, raça de víboras, fazendo da minha casa do meu pai comércio. Jesus, ele ensinava repreensão, Jesus, ele ensinava muda. O que que ele falou para a mulher adúltera? Ele falou assim, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Entendeu? Ela ia ser morta, certo? E aí você tem que pegar o exemplo do Deus da Bíblia e o Deus que está sendo pregado nas lives, o Deus que está sendo pregado no Instagram, TikTok, sei lá, né, nesses meios de comunicação. O Deus que está chegando como vento no ouvido das pessoas é um Deus de engano, é um Deus de mentiras, é um falso Deus. E a palavra de Deus se cumpre porque Deus ele fala, virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas que enganarão a muitos e até mesmo os escolhidos de Deus. Gente, tem pessoas, tem homens pregando no Instagram. Deus está mandando te dizer que a mudança está chegando. Deus está. E se você for ver, é só isso. É só isso. E o pessoal fala: eu recebo, eu creio, eu recebo. Você não vê uma palavra de ensinamento, de correção. Eu não estou proibindo aqui, dizendo que Deus ele não dá bênçãos, ele dá sim. Ele fala, e se me obedeceres fielmente, comereis o melhor da terra. Ele fala, bendito é a cidade, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é a terra, bendito é o teu escravo, bendito é a tua casa. Ele abençoa também, mas não é assim. Deus, ele abençoa conforme a sua obediência com as coisas dele. Ah, mas Jesus, ele veio pobre. Jesus, ele veio como um exemplo, né? Para nos ensinar que a gente não... Qual é o exemplo, Dayana? O exemplo é que não devemos olhar a aparência, devemos olhar a palavra. Você acha que Deus, antes de enviar Jesus, antes do próprio Deus descer na terra, você acha que Deus já não olhou o coração do povo? Existe uma grande razão para que Jesus tenha vindo simples e humilde e pobre como ser humano, né? Existe uma razão para isso. Então eu quero que você medite nessa palavra. Entenda, Deus, ele não vai abençoar um desobediente. Deus, ele não vai prometer coisas boas para um filho ou filha desobediente. Ele vai primeiramente ensinar, ele vai corrigir. A gente tem que pagar. O que ele fez com Moisés? Moisés, ele foi rebelde na hora que ele foi provar, né, o poder de Deus, né, nas rochas. Ele tacou o cajado, né, a vara na pedra, assim, com um tipo de revolta, e Deus se desagradou, e Deus, ele falou para ele, olha, você pecou contra mim naquele dia.
E Moisés não entrou na terra prometida. Ele não entrou, ele perdeu. Por isso, aonde está esse Deus que está sendo pregado no Instagram, do Facebook, em todos os meios de comunicação, nas igrejas, nas ruas, está se espalhando no mundo como vento e as pessoas estão abraçando, sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe que nós seres humanos, gostamos de escutar palavras que agradam aos nossos ouvidos e isso se cumpre também. Porque tem uma palavra, uma passagem que Deus ele disse, né? Ele diz assim, que a gente gosta, né, lá em 2 Timóteo 4:3 diz assim, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceiras no ouvido, juntarão mestres para si mesmos, né? E Deus ele diz assim, nessa mesma palavra, que vai de tradução para tradução, que diz que não suportarão a sã doutrina, mas desejarão ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo as suas vontades. Então essa palavra se cumpre também. Não é assim que Deus ensina. Não é assim. Deus, ele não vai dar, ele não vai elogiar, ele não vai passar a mão na cabeça de alguém que esteja no erro. Seja lá quem for. Deus, ele zela, ele é um Deus zeloso. Gente, eu tô fazendo esse vídeo, esse áudio, porque realmente é de grande indignação que a gente sente. Eu tô há 10 anos na caminhada com Deus e falo para vocês que não é fácil o caminho, é apertado, estreito e Deus, ele se mostra claramente na Bíblia, é só você abrir e ler. E você olha para o mundo e você olha assim um Deus totalmente diferente, ao contrário do que diz a Bíblia. Ah, eu vou acreditar em quem? No pastor? No bispo, que é legal? Na obreira ali, na irmã ali, só porque falou uma coisa que agrada aos meus ouvidos. Ah, não, vou preferir acreditar ali, que tá legal. Eu conheço pessoas, até mesmo parentes meus, que passam o dia inteiro no TikTok, escutando a pregação sabe, uma pregação vã, uma pregação pra carne. Ei, Deus está mandando te dizer uma coisa, que tá chegando a vitória. Essa dor no coração vai passar. Sei o quê? E a pessoa em pecado dizendo amém. A pessoa sem a fim de se arrepender, não tá nem um pouco a fim de mudar de vida, diz amém. Então aquela pessoa que está do outro lado da telinha ali está aumentando, aumentando aquela outra pessoa, em vez dela se arrepender, ela está aumentando o seu ego para continuar no erro e ir para o inferno, porque infelizmente é assim que muitas pessoas estão indo. Gente, dá vontade de sair gritando, sabe? Se eu pudesse pedir algo a Deus, né? Assim, eu queria ir, né? Eu queria que Deus me levasse. Eu queria sair desse mundo, porque eu sei que cada segundo que passo aqui é um risco que eu corro para perder a minha salvação. Mas vamos supor que Deus tirasse essa opção. E se Deus permitisse colocar assim, Deus sair assim no mundo, falando a palavra e as pessoas pelo menos entendessem. Porque assim, não é difícil de entender a palavra, é porque as pessoas elas trancam o ouvido com 7 chaves de uma maneira que não entra, a palavra não entra, os pastores estão errados. E se uma pessoa como eu chegar num pastor e falar para ele, olha, pastor, e provar, conseguir provar na Bíblia, olha, pastor, você está errado, porque a Bíblia está mostrando ao contrário. Ele não é humilde de maneira nenhuma, nem menos para escutar ou analisar. Ele não é humilde para analisar que está errado, só porque. Não, porque já aconteceu isso. Não, eu prefiro. O pastor disse assim: eu prefiro continuar na maneira que eu vejo e acho que está certo, da maneira que eu aprendi.
E foi assim que aconteceu quando Jesus veio. As pessoas, elas preferiram continuar da maneira errada. Gente, é muito louco isso, sabe? Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus misericordioso demais, ele é um Deus de amor, de compaixão, mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus que zela pelo cumprimento da sua palavra. Então eu entrego essa palavra nas tuas mãos. Eu estou entregando nas tuas mãos. Imagina se que seja a água que eu estou entregando para você entregar para outra pessoa que esteja com sede. Então peço que você venha compartilhar esse áudio, ou se esse áudio serviu para você, que você venha analisar a maneira que você anda. Será que você não está dormindo? Será que você não está indo numa falsa denominação? Será que você... Poxa, acorda. Pensa bem, o anticristo. Anticristo. Jesus veio, ele pregou o verdadeiro evangelho. Vai vir um anticristo que ele vai pregar a palavra de Deus de uma maneira errada. Será que vocês não conseguem entender? Poxa, gente, vamos prestar atenção nas igrejas que vocês estão indo. Como tá a tua vida? Tá tudo dando errado? Não tá? Tá tudo dando errado? Por que será que está em maldição a tua vida? Poxa, eu estou indo na igreja, eu me arrependi, mas espera aí, será que eu estou num barco com Jonas? Porque Jonas, ele estava em desobediência com Deus e o barco quase virou com todo mundo lá dentro. E quando ele foi jogado fora, o mar se acalmou. Será que você está indo em um barco com um Jonas na vida? Então, irmão, se arrependa. Ou você é um Jonas na vida, está indo. Ou você é um Jonas na vida que você está indo fugindo da de alguma ordem de Deus ou de alguma vontade de Deus. Ou você é um dos passageiros que estava com Jonas. Pense bem. Deus, ele não é um pai que passa a mão na cabeça do filho que está em desobediência. Pense bem, você como mãe, você como pai, ou você como tio, sei lá, você, se você fosse mãe ou pai, você passaria a mão na cabeça do seu filho ou filha que está no erro? Abraçaria e falaria elogios para ele? Porque é assim que está acontecendo. Os falsos pastores ou pregadores, eles estão prometendo coisas boas, dizendo que é Deus. E muitos filhos de Deus ali estão em desobediência e estão recebendo elogios por isso. E não é assim. Compartilhe essa mensagem para alguém. Amém.